Que bom nós estarmos aqui. A graça e a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todas. Boa tarde, mulheres valorosas, mulheres do Senhor. E eu vou pedir para vocês se colocarem em pé para nós lermos a palavra, sem perca de tempo. Eu estou muito feliz. Eu quero agradecer a pastora Simone, pastora Eliana, irmã Vera, querida irmã Vera, missionária Vera, mas para os queridos é a irmã Vera, né, irmã Vera? Eu quero agradecer a esse convite. Eu estou aqui para servir ao reino, estou aqui para servir o nosso amado papai. Eu quero agradecer, é o mínimo que eu posso fazer, é estar aqui para agradecer e enobrecer o nome desse Deus que é tão lindo e por nós tanto fez. E eu quero que você abra a palavra do Senhor juntamente comigo no livro de primeiro livro de Samuel. Capítulo 25, nós leremos alguns versículos, talvez a minha Bíblia seja um pouco diferente, a minha versão da sua, mas leremos 1 Samuel 25, começaremos do versículo 1, e aí eu vou avisando a vocês o que nós leremos. Todas encontraram? Amém? Amém, mulherada, vocês estão tão lindas, amém? Glória a Deus, isso! Desculpem que eu sou um pouco espalhafatosa, vocês vão ver. Ora, faleceu Samuel, versículo 1. Ora, faleceu Samuel e todo Israel se ajuntou e o pranteou. E o sepultaram na sua casa em Ramá. Então Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Certo homem em Maom, que tinha possessões no Carmelo, era abastado. Tinha 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estava tosqueando no Carmelo. Chamava-se o homem Nabal e sua mulher chamava-se Abigail. Era a mulher sensata e formosa, porém o homem da casa de Caleb era duro e maligno nas suas ações. Um pouquinho mais para frente, lá no versículo 13, diz assim, do mesmo capítulo, diz assim: Disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Ainda um pouco mais para frente, versículo 18, está escrito assim: Abigail se apressou, e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. Então disse aos seus moços: ide adiante de mim, eu vos seguirei de perto. Porém não declarou nada a seu marido Nabal. Quando ela, montada num jumento, ia descendo pelo encoberto do monte, Davi e os seus homens se vinham ao encontro, e ela se encontrou com eles. Davi tinha acabado de dizer: na verdade, que em vão tenho guardado tudo o que este possui no deserto, de modo que nada lhe faltou de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Agora você pode se assentar, dando glórias a Deus, exaltando ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre e Ele está aqui. Aleluia! Enquanto eu vou beber uma água, você diz assim para essa irmã que está aí ao seu lado: eu não gosto de fazer isso, mas hoje o Espírito Santo me impulsionou a fazer isso. Eu não gosto de falar para você: olha, diga para fulano, não. Mas porque o Espírito Santo, ele fala no teu coração, mas às vezes a gente precisa ouvir de alguém. Então você vai dizer para essa pessoa que está aí ao seu lado: alguém precisa da sua intercessão. Glória a Deus. Alguém precisa da sua intercessão. Essa mulher aqui, a mulher de Nabal, nós vemos no começo do capítulo a história em que Samuel faleceu e o povo de Ramá, o povo pranteou a morte de Samuel. Era um sacerdote que ungira Davi, era um homem cheio de Deus, e o povo sentiu a sua falta, e Davi, que era o rei, se levantou e desceu e foi para o deserto de Parã.
E chegando nesse deserto, ele encontrou Maom, que era um homem rico, e nós lemos aqui o tanto de cabras que ele tinha, 30.000 cabras, 3.000 ovelhas, e ele estava ali no Carmelo, no Monte Carmelo, tosqueando os seus animais. Em dado momento, Davi chega para ele e pede-lhe um favor. E fala para ele algo ali, depois você pode ler na sua casa. E pede aos servos, né, de Nabal. Só que os servos vão e dizem para Nabal, e Nabal retruca e fala assim: eu não sei quem é Davi. Respondeu aos moços de Davi, olha lá no versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos aqui hoje fogem de seu senhor. Então ele fala: eu tomaria meu pão, o que é da minha casa, a minha água, e daria a esse homem? Eu não vou ajudá-lo. E esse homem de coração duro, como relata a Bíblia aqui, coração duro, e ele era duro e maligno em suas ações. Esse homem não quis ajudar a Davi. Porém o rei e os seus servos já tinha recebido Nabal em outro momento com os seus servos e tinha ajudado no que eles precisavam naquele momento. Tinha dado toda a assistência. E agora Nabal vira as costas e ele diz: eu vou saber quem é Davi, eu vou saber quem é Jessé, para mim não interessa. Eu não vou tirar do meu para dar para ninguém. E esse homem duro, esse homem com o coração enraigado no ódio, na vingança, na injustiça, era esse homem que Davi queria um favor. Na verdade, era uma troca. Ele estava pedindo uma troca, só isso. Você fez algo para mim e agora eu estou precisando dos seus favores. Quantas vezes nós nos encontramos assim? Mas, mesmo assim, Nabal, com a dura cerviz diante do rei, não quis ajudá-lo. Então Davi, que era o rei, ele disse, resolveu: nós desceremos contra Nabal. Então ele se aplacou com toda a indumentária que ele precisava, e ele disse que desceria, olha aqui que nós lemos, que os homens tinham que cingir as suas espadas, preparar-se para uma guerra, porque ele desceria contra Nabal. Mas ele não iria com um exército pequeno, ele iria com 400 homens e 200 ficariam com a bagagem para que essa guerra ou para que essa justiça fosse feita. E a sua esposa, Abigail, ficou sabendo por um dos servos o que estava acontecendo. Então, com essa notícia que o servo veio trazer, Abigail resolveu, diante de Deus, tomar algumas posturas. E foi isso que Deus me incomodou para que eu estivesse aqui nessa tarde compartilhando conosco, mulheres. O que nós fazemos em detrimento a algumas situações da nossa vida? Outra mulher talvez teria ficado apavorada, teria ficado angustiada, sem sentido, com o que teria que fazer. Abigail, ela estava cheia de Deus, porque é só uma mulher cheia de Deus que sabe agir na hora certa, da forma correta, com a força que precisa, com a sabedoria divina. É só uma mulher cheia de Deus para resolver alguns embates da vida. Porque se a outra senta e chora, senta e fica apavorada, não faz mais nada. Mas quando nós estamos cheias do Senhor, quando nós estamos cheias da presença de Deus, nós sabemos qual atitude tomar. Não somos pessoas sem defeitos, como nós vimos aí na dinâmica dos copos. Um copo para mim era pouco. Falei, vou parar por aqui também, pastora, porque senão eu vou rasgar o meu, da Irmã Vera, da Isabel, e assim vai. Nós sabemos que somos limitadas. Nós sabemos que somos cheias de falhas, mas quando nós entramos na presença do Senhor e dizemos: Deus, eu preciso de uma direção, Ele está com os seus braços abertos para dizer: eu estou aqui, eu vou te ajudar a caminhar onde você precisa, eu vou te ajudar a continuar e não ficar prostrada. E foi isso que o Senhor instruiu a Abigail. Por isso que eu disse para você dizer para essa mulher que está ao seu lado: alguém precisa da sua intercessão. Muitas vezes nós olhamos para nós e dizemos: como que eu vou agir em detrimento a algumas situações, porque eu estou fraca. Mas nessa tarde você veio aqui para você ser cheia, para você ser fortalecida, para o Senhor te dar uma armadura nova, para o Senhor te dar uma espada bem afiada, para que você coloque esse inimigo que tem dito para você que você não tem força para correr, porque ele pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá.
Como a pastora disse, eu para entrar, eu não tenho como dizer, Senhor, eu estou ótima e eu posso entrar na tua presença, eu não posso. Porque tem um inimigo que vem me acusar e dizer todos os dias para mim e para você, você é fraca, você vai ficar prostrada, você não deu certo, a sua vida vai ficar parada todos os dias. O inimigo ele quer dizer isso para mim e para você, mas o Senhor ainda tem estratégia para dizer, eu te fortaleço, eu te levanto, sou eu que compro a tua guerra, vai porque eu estou na sua frente. E Abigail, ela tomou essa postura, mesmo ela tendo um homem, alguém ao seu lado, que fosse com um coração duro, com ações malignas. Quantas pessoas nós podemos elencar na nossa vida, que estão ao nosso lado, e muitas vezes não querem o nosso bem, até falam, eu sou sua amiga, eu sou a pessoa que vai te ajudar, mas é mentira, por trás está ali agindo com ações malignas. Você conhece alguém assim? Você já viu alguém assim? Que se levanta na sua frente diz uma coisa e por trás é outra. E Nabal não tinha nem um pingo de filtro. Sabe o filtro? Ele não tinha. Ele falava na cara e ele expunha o que ele estava pensando e para ele tudo bem. Você conhece alguém assim? Talvez seja alguém perto de você. Talvez seja algum familiar. Talvez seja alguém na sua vizinhança. Talvez seja uma pessoa que está caminhando com você e não tem filtro. O que ele tem que falar, ele quer te machucar e acabou. Mas o Senhor, Ele tem bálsamo nessa tarde. O Senhor, Ele tem nessa tarde fortificação para as nossas vidas. O Senhor tem estratégia. E aí Abigail não deu ouvidos para o que Nabal tinha feito. Nós não podemos dar ouvido para o que o inimigo quer fazer. Nós temos que dar ouvido ao que Deus quer de nós. Nós temos que dar ouvido ao que Deus tem dito para nós nesse dia. O que o Senhor tem dito para você. Mas é mais fácil ouvir o inimigo. É mais fácil quando o inimigo vem dizer, você não deu certo. É mais fácil quando o inimigo vem dizer, você não é ninguém. E você se colocar no seu lugar, no seu mundinho e dizer, é verdade, eu não sou mesmo. Eu não sou ninguém. Quando eu voltei do hospital, eu já vou contar meu testemunho daqui a pouco. E aí, eu voltei bem magra, porque eu fiquei 52 dias internada, 21 dias em coma. E esses dias me falaram, né, que eu já engordei tudo de novo, só a graça. E esses dias me fizeram uma crítica. E às vezes essas coisas machucam a gente. Quem já passou por isso? Eu já, várias vezes. Mas Jesus tem me curado, viu? Jesus tem me curado. Porque se a gente não é curada, a gente fica parada. E Deus não quer mulher parada. Não está na hora de nós ficarmos parada por nada. Nem por mimimi, nem de comentário maldoso, nem de ideia contrária à palavra. Não está na hora de nós ficarmos paradas. Por isso que o Senhor quer nos fortificar. Porque o Senhor precisa de mulheres que marchem, que continuem e não fiquem ouvindo Satanás. E aí essa pessoa veio com um comentário, porque eu tinha engordado. E aí eu disse, tá bom, né? Aquela carinha assim, sem graça. E eu tenho feito a minha parte. A gente tem que fazer a nossa parte na vida. Tenho ido ao médico, nutricionista, tudo aquilo que a gente já sabe. E não vem ao caso. E aí o Senhor veio me dizer, quem é você em mim? Quem é você em mim? Você sabe o que você tem que fazer? Você sabe qual atitude que você tem que tomar? Eu sei a atitude. Eu estou trazendo um exemplo, que talvez para você seja pequeno, mas que Deus quer me direcionar também, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Você sabe o que você tem feito, Damares? Amém, Senhor. De manhã, quando eu levanto muito cansada, já levanto cansada às vezes. Aí eu falo, Senhor, eu estou com preguiça. Aí eu falo, eu vou, Espírito Santo, lá para a esteira, vamos comigo? É assim. Jesus, ele tem estratégia para você. Aquilo que te fere, aquilo que te machuca, o inimigo fala, você não vai conseguir. Deus fala o contrário. Eu estou citando aqui um exemplo simples, mas que muitas mulheres são atingidas por isso. E eu orando, enquanto eu tinha que vir para cá, o Senhor disse para mim que Ele tiraria a cinza hoje. É cinza da mente, é cinza do coração, é cinza do corpo, é cinza, porque onde o Espírito Santo habita, precisa ter fogo, precisa ter um fogo quente, cheio, 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 cheio do Espírito, e não da palha. E eu disse, amém, Senhor. Então, me ajuda. E Jesus tem me ajudado. E eu vou conseguir. Para a glória de Deus. Não é para mim, é para a glória de Deus. E Abigail, ela não ficou parada com a voz do inimigo. Vocês
Vocês compreenderam, né, que o inimigo, ele é sujo. A pastora começou a dizer que o inimigo é sujo, nós já sabemos. Então ele quer te parar. E nessa semana e hoje, você será tão alimentada, que quando o inimigo vier falar para você, você vai falar: olha, Satanás, eu já sei a estratégia que eu tenho que tomar, eu já sei o caminho que eu tenho que tomar, eu já sei a estratégia que eu tenho que fazer, porque as cinzas ficaram no altar, e eu não tenho mais cinza, aqui no meu coração é fogo, e ele queima, e ele arde, e eu tenho espaço para o Espírito Santo trabalhar. Eu não te aceito, inimigo, falando no meu coração. Vamos correr. Vamos então para quando Abigail teve a estratégia divina. Olha só. Então ela ficou sabendo da má notícia, só para nós sintetizarmos. O servo veio avisar. E aí ela ficou desesperada, né? Ficou preocupada, na verdade, não desesperada. E ela resolveu em Deus tomar uma posição. E olha só. Versículo 18. Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, nós já lemos, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. Abigail então entendeu que ela tinha que ir interceder junto ao rei. Para você interceder junto ao rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você precisa estar sem cinzas. Você precisa ter o coração aquecido na presença do Senhor. A sua mente precisa estar focada naquilo em que Deus é. A nossa mente precisa estar focada naquilo que Deus pode fazer. A nossa mente precisa estar focada em que o nosso Deus, ele é poderoso para nos ouvir quando precisamos. Abigail foi até o rei, aleluia. Ela decidiu ir até o rei. Ela decidiu entrar na presença do rei. Ela decidiu: eu sei para quem eu vou falar. Isso tudo está acontecendo na minha casa, debaixo do meu teto, mas eu sei quem eu vou consultar. É o rei. Eu vou lá falar com o rei, porque ele pode resolver o meu problema. Eu vou lá falar com o rei, porque ele pode entrar nessa situação e mudar o curso da minha vida. Eu vou falar com o rei. Ela decidiu: eu vou falar com o rei. Mas era uma mulher que não tinha cinza dentro de si, mas tinha um coração cheio da vontade de resolver a situação, de se levantar, de não se conformar com aquela notícia maligna que Satanás tinha enviado, mas ela estava cheia de vigor, ela estava cheia de esperança, ela estava cheia de fé que o rei iria atendê-la e iria mudar a situação. Aleluia, aleluia. Nós cremos que o rei pode mudar a nossa situação, aleluia. E é tão maravilhoso que ela usou de artimanhas femininas. Como é lindo essa estratégia que ela teve. É coisa de mulher, desculpem os homens presentes, é coisa de mulher. E mulher caprichosa, e mulher ordeira, e mulher que tem uma visão aberta sobre o que está acontecendo. Uma mulher que não tem preguiça. Porque ela poderia ter, ainda que ela tivesse, nós vemos aqui, que ela tinha uma condição financeira privilegiada, porque o seu esposo tinha muitos bens, era um homem abastado. Tanto que em um dado momento, Davi fala assim: quando você for falar para os servos dele, quando você for falar com aquele homem próspero, é assim que ele relata. Se dirige a Nabal, porque Nabal tinha muita condição financeira. Aí ele diz assim, ó, aqui, ó. Versículo 6, ó. Davi falando: assim direis àquele próspero, tá vendo? Paz seja contigo, e com a tua casa, e com tudo o que tens. Era um homem que era marcado pelos seus bens. Ainda que Abigail vivesse nesse contexto, porque muitas vezes nós, como mulheres, entendemos que a nossa vida não dá certo porque a gente não tem dinheiro. Ah, eu estou com um problema em casa com meu esposo porque ele está desempregado. Eu estou com um problema em casa, meu casamento não está dando certo porque eu não tenho dinheiro. Eu estou vivendo privações dentro da minha casa. Eu não estou bem porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho marido, porque eu não tenho quem me sustente. Então eu não estou bem por causa disso, por causa da minha situação financeira. Eu não estou bem porque eu não tenho um carro. Eu não estou bem porque o meu carro não é mais novo. Eu não estou bem porque eu olho o meu armário e tem sempre as mesmas roupas. Eu não estou bem porque está faltando alguma coisa.
Mas no caso de Abigail não faltava nada. Ela tinha tudo, mas ela tinha muito mais do que financeiro. Ela era uma mulher transformada. Ela era uma mulher curada. Era uma mulher que sabia se portar em relação a qualquer luta que viesse. Ela sabia como ela teria que agir. E aí, o que eu vejo nessa mulher, uma mulher caprichosa. Uma mulher que cobria todas as frentes. Ainda que ela tivesse empregadas, e as empregadas, as servas, fizessem aqui toda essa preparação, né? Ela teve essa astúcia de pedir para as mulheres. A Bíblia não relata se foi ela que foi para o fogão, se foram as suas empregadas. A Bíblia não fala, mas teve um toque feminino. Olha o cuidado. Ela preparou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas. Veja, o pão, ele precisa de um tempo para ser feito, né? Ainda que nós hoje tenhamos a possibilidade de irmos a padarias artesanais, tantos lugares que vendem pães maravilhosos, mas quando você faz, não é diferente? A gente vê aquelas casas de bolo que vende o bolo a R$8. A gente quer receber uma pessoa, corre lá e compra, não é verdade? Mas se você sabe fazer, se você sabe pegar aquela cenoura grande, colocar no liquidificador com um ovo, um óleo, e depois você pega toda aquela mistura, põe ali na farinha, no açúcar, sai um belo bolo de cenoura feito por você. Eu tenho certeza que quando chegar uma visita, você vai falar assim, tá gostoso o bolo? Foi eu que fiz. E se a visita perguntar, você vai falar, nossa, foi eu que fiz para te receber. Olha, é uma delicadeza. Deus deu isso para você, mulher. Deus deu isso para mim. Deus conta, sim, com os dotes que Ele te deu. Deus conta, sim, com os talentos que Ele te deu para trabalhar na sua casa, para trabalhar na sua família, para impactar as suas amigas, para impactar as suas vizinhas. Deus conta com você. Deus conta com você no seu trabalho, aonde você estiver. Deus conta com os seus dotes. O Senhor, Ele espera que você entregue o melhor aonde você estiver. Outro passo aqui, olha, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas. Notem que as ovelhas não foram as ovelhas que estavam lá no pasto, como foi falado aqui no início do texto. As ovelhas que estavam sendo tosqueadas, não. 5 ovelhas preparadas. Teve um trabalho que alguma mulher nessa casa fez. Eu tenho certeza que não foi Nabal. Teve um trabalho. Irmãs, imagina assar 5 ovelhas. Ou rechear, ou encher, não sei. Eu não comeria ovelha. Eu não comeria ovelha, não. Prefiro um franguinho. Mas imagina. Se a gente vai fazer um frango assado, dá um trabalho. Suja toda a cozinha, fica aquele cheiro pela casa. Imagina, claro que ela deveria morar numa casa enorme. Mas imagina o trabalho que não deu. E teve essa preparação, esse capricho. Outro detalhe, eu não vou falar de todos. O trigo tostado. O trigo também não era pego de qualquer forma, não. Ela não foi lá, pegou o trigo e levou. Vocês não entenderam aonde o Senhor quer chegar. Aonde o Senhor ministrou no meu coração. Foram os trigos tostados. Tudo tinha uma preparação para entrar na presença do rei. E depois eu quero me ater às 200 pastas de figos. Há um tempo atrás, foi uma pessoa tomar um café lá em casa e ela levou para mim uma delicadeza, uma geleia de manga com maracujá. Uma delícia, uma delícia. Só que era feita por mãos, não era industrializada. E é uma delícia, e deve ter dado um trabalho. Já fiz compota de morango, dá um trabalho. As mulheres que sabiam, né? A irmã Vera deve saber. Doce de mamão, né, irmã Vera? Dá um trabalho, mas fica saboroso. É diferente de nós comprarmos no mercado, né, irmã Vera? Imagina só, ela fez 200 pastas de figos. Eu não sei se é no pote, eu não sei se é no vidro, eu não sei. Eu sei que teve essa preparação para fazer 200 pastas de figo. O figo, ele cura. As pastas eram para curar. Então aqui tinha tudo, tinha para alimentar, tinha para trazer prosperidade, que era o trigo, tinha para curar, que era o figo, tinha tudo. Eu vou entrar na presença do rei com algo poderoso, com algo valioso, na verdade. Eu vou entrar na presença do rei
com algo que vai chamar a atenção do rei, e ele vai me receber, e ele vai atender ao meu pedido, porque eu não vou entrar de qualquer forma, eu vou me preparar, eu vou entrar na presença do rei, com o coração dizendo, eu estou aqui voltada para ti, eu estou aqui para fazer uma petição, eu estou aqui, rei, para me humilhar diante de ti se for preciso, mas eu necessito que o Senhor envie uma resposta. Foi assim que Abigail entrou na presença do rei. E como é bom nós entrarmos na presença do rei, minhas queridas, como é bom nós estarmos na presença do rei, e quando você entra com coração voluntário, e quando você entra com uma oferta de gratidão como essa, ou de humilhação, e você entra ali com certeza de que o rei vai te ouvir, é melhor ainda, e você entra ali com a certeza de que você está indo entregue no total, e que o rei vai se virar para você, e vai dizer, faz isso, faz aquilo outro, toma essa postura, não fica parada, oh aleluia, aí que você vai mesmo com o coração cheio. Ela podia estar temerosa, mas ela foi. Ela podia estar receosa, mas ela foi. Ela foi. E o que aconteceu? O rei a escutou. Todas as vezes que nós entrarmos na presença do Senhor, não entremos de qualquer forma. Tem que ser com coração voluntário. Tem que ser com uma oferta de gratidão. Tem que ser com coração contrito. Tem que ser com coração esperançoso de que Ele vai nos ouvir. Agora, se nós entramos na presença do rei e falar, eu vou de qualquer jeito mesmo, o Senhor nunca me ouve. Para que você vai na igreja hoje? Para pegar Covid? É assim que a gente tem ouvido, viu, pastora? Por que você vai na igreja de novo? Nada na sua vida acontece? Não é isso, pastora? Por quê? Que você vai se levantar e vai preparar algo para entrar na presença de Deus, se Ele não tem te ouvido. O diabo está falando isso para nós nesses tempos. O diabo tem quis tomar a minha mente e a sua mente. Mas a nossa mente, ela já foi pregada lá na cruz do Calvário, quando os pés do Senhor, quando as mãos do Senhor estavam sendo pregados, a minha mente estava lá, a sua mente estava lá, porque Jesus estava morrendo por nós, para nos salvar, porque Ele sabia que esse dia chegaria, e Ele estaria olhando para este lugar, e contemplando a minha vida, a tua lágrima, e dizendo, ela é minha, Satanás, a vida dela é minha, você não rouba, ela é minha, ainda que com pouca força, ela tem entrado na minha presença e tem trazido o melhor que ela pode, porque ela é minha. Oh papai, obrigada Senhor, porque nós somos tuas. Não tem Satanás que venha nos tirar da presença de Deus. Não tem. É só se nós quisermos. Nós podemos dar essa legalidade para o inimigo. Se nós quisermos. E Abigail não quis. Abigail tinha um coração cheio do fogo, não tinha cinzas, mas nessa tarde o coração que ainda está em cinza, o Senhor quer tirar a cinza e colocar fogo, fogo do Espírito, para que você tenha um ânimo, aleluia, um ânimo que se apresenta diante do Rei, um ânimo que você diz, eu estou aqui Pai, e eu sei que o Senhor vai me ouvir. Orar tanto para quê? Orar de madrugada para quê? Jejuar então para quê? Faça outra coisa, você está perdendo o seu tempo. É isso que Satanás quer dizer. Mas Abigail não ouviu, ela só ouviu, mas ela não incutiu o que o servo trouxe. Ela escutou. E escutar, nós podemos escutar todas as coisas. Mas agora reter, Paulo já diz para nós, retende o que é bom. E Abigail reteve o que era bom. Eu vou interceder pela minha casa. Talvez nesse momento ela não tenha nem se lembrado de Nabal, que era um homem duro, com ações malignas, perversas, ou ela tenha se lembrado do seu esposo, porque ela honrava o seu esposo. Porque em outro momento, ela chega e ele está proporcionando um banquete. E depois desse banquete, Nabal estava embriagado. E eu vejo aqui uma esposa que é submissa, que honra o seu marido. Não é abaixo do seu pé, não é isso. Mas ela entendeu a postura que ela teria que tomar em detrimento àquela situação que ela estava vivendo dentro da casa dela.
ninguém poderia tirá-la daquela situação, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Ninguém poderia tirá-la daquele vale, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Eu estou dizendo isso porque às vezes nós que somos casadas enfrentamos tantas lutas dentro do nosso lar, assim como nossos esposos, nossos filhos também enfrentam. Mas o que a gente ouve aí é uma expressão tão grande. Já está chegando segunda-feira, o Dia Internacional da Mulher, e glória a Deus que nós somos mulheres, aleluia! E eu vejo tantas mulheres querendo incutir na nossa mente, servas, cristãs, que a gente não precisa de ninguém, que a gente pode ser empoderada, só se for empoderada do poder do Altíssimo, porque as demais coisas são filosofias vãs. Se você for buscar a história do feminismo, a história do empoderamento da mulher, tem várias vertentes, e você vai ver que se torna em nada diante da palavra de Deus, porque nós temos que ser empoderadas do poder de Deus, cheias do poder de Deus. Uma mulher cheia do poder de Deus, ela faz proezas. Uma mulher cheia do poder de Deus, ela é como Débora. Não tem problema, não tem um escritório para mim, tem uma palmeira? Eu vou trabalhar para o meu Deus e vou ajudar o povo, aleluia! Não tem uma cadeira bonita, rosa, pink, não tem problema. Eu vou debaixo da palmeira mesmo. O importante é que eu seja usada por Deus e seja como flecha, no lugar certo, no lugar certo, no lugar certo, no lugar certo. E o Senhor será engrandecido através da minha vida. É assim que a mulher é empoderada. Ela era tão cheia do poder que Baraque falou: se você não for para a guerra comigo, eu não vou. Porque eu estou com medo. Isso é que é a mulher cheia do poder de Deus. E Abigail era essa mulher submissa, sábia. Como diz aqui a palavra, vocês leram comigo, no versículo 3, sensata e formosa. Quem quer ser sensata e formosa nessa noite, nessa tarde? Já estamos indo para a noite. Eu quero. Eu estava sentada ali na cadeira e eu vi o versículo de Provérbios 31, né? Da mulher virtuosa. Quem quer ser virtuosa? Eu quero. Que o seu valor excede muito mais do que os rubis. E o Senhor está procurando mulheres cheias de virtudes, como Abigail. Mulheres cheias de Deus, em que as más notícias não a paralisam. Em que as más notícias não fazem ela ficar prostrada. Eu vou contar agora rapidamente meu testemunho e depois nós vamos finalizar. Logo que aconteceu a Covid-19, desculpem, eu tenho uma secura ainda nas pregas vocais. Logo no início, não sei ao certo as datas, mas foi por volta do meio para o final de março, eu contraí o Covid e estive na minha casa, né? Eu tinha todos os sintomas. Na verdade, eu acredito que ou eu levei para casa, ou o meu filho mais novo, mas por ele ter 13 anos, ele tinha 12 na época, então ele não teve muitos sintomas. Ele teve dor de garganta apenas e um desarranjo intestinal. E eu tive tudo, eu tive todos os sintomas. Até que eu me lembre, eu tive tudo. Eu fiquei aproximadamente uma semana e meia em casa. Minha casa tem 2 pavimentos. E eu fiquei em cima, a minha família embaixo. E eles me levavam o prato, né, com a comida. E são 3 homens lá em casa, meu esposo e os meus 2 filhos. Então, cuidando de mim, eu trancada. Só que o meu filho mais novo melhorou. E enquanto isso, eu estava dormindo ainda com meu esposo. Mas eles me deixavam lá o dia todo descansando. Enquanto isso, meu filho mais novo foi tendo melhoras, e eu, ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Quando foi um dia, muito obrigada, querida. Quando foi um dia, numa quarta-feira, eu fui para o médico. Já tinha ido no médico uma vez, e o médico Aí eu fui para o médico nessa quarta-feira, e ele falou assim para mim: olha, o seu pulmão está com 43%. Até então eu não estava tomando nenhum remédio. Falei: doutor, eu sei, né, que eu tenho todos os sintomas, eu devo estar com Covid, mas isso eu esperei uma semana. Por quê? Medo de ficar internada. Eu não queria ficar internada. Eu tenho 7 cirurgias no meu corpo, com as 2 cesáreas. Eu nasci de 7 meses. Então, eu estou aqui por causa da misericórdia e graça do Senhor.
porque o Senhor me escolheu e Ele tinha uma grande obra para realizar na minha vida. Então, a minha infância foi sofrida. Eu tive um apêndice suporado aos 3 anos de idade, né? Eu nasci, fiquei 54 dias na incubadora há 45 anos atrás. Imagina, a medicina não tinha essa tecnologia que tem hoje. Minha mãe teve uma eclâmpsia e ficou em coma 7 dias, teve amnésia. Então, eu fiquei uma criança, e tem estudos que dizem sobre isso, uma criança já abandonada no berço. Mas Jesus estava lá, Jesus estava cuidando de mim, porque o médico disse, olha, põe qualquer nome nela para enterrar, porque ela não vai sobreviver. Meu pai falou, tudo bem, salva minha mulher. E aí meu nome veio de Damares, de um tio que não estava na presença do Senhor, e ele disse assim, põe Damares, que é um nome bonito, e ela vai sobreviver. Disse o meu pai estava desviado há muitos anos, e o meu pai falou, não, nome bíblico eu não quero. Minha mãe queria Débora, porque criança com nome bíblico não presta. Olha só, a mentalidade da pessoa. Aí o meu tio, que estava fora da presença do Senhor também, disse, põe Damares, que é um nome bonito. Mal sabiam eles que Damares foi a mulher, uma das primeiras mulheres de Atos a serem convertidas, aleluia! E aí colocou-se o meu nome de Damares, mas a minha sentença era morte. Então, aí depois com 3 anos, eu tive um apêndice suporado, quase morri. Uma criança de 3 anos, o médico apertava, isso eu me recordo. O médico apertava para sair 2,5 litros de pus no meu corpo. Eu me lembro da minha mãe desmaiando de um lado e a enfermeira do outro, e o médico me dando um pedaço de pano e falava, grita porque vai doer, porque eles tinham que me apertar. E eu me lembro disso tudo. Fiquei muito tempo no hospital. Depois, quando eu me casei, eu tive outras cirurgias na parte ginecológica, na parte uterina, e até culminar na retirada de uma parte do meu útero, porque eu tive uma série de problemas há uns 3 anos mais ou menos. Então, quando veio o Covid, eu não queria ficar doente. Eu já tinha ficado doente tudo na minha vida. Eu não queria mais. Mas Deus sabe o que Ele faz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E eu sempre oro e falo, papai, eu estou aqui, faz o que o Senhor quiser. Quando Jesus traz a enfermidade, eu falo, não, papai, não quero mais te servir. De jeito nenhum, aparta-te de mim, Satanás. Eu quero te servir sim, Senhor. No vale, na bonança, na angústia, na tempestade, não é? Fome, nudez, perigo, a espada, nada pode me separar do amor de Jesus Cristo. Eu aprendi com Ele, no altar, na presença do Rei. E aí, então eu fui para o médico, aí eu disse, doutor, eu quero ir embora, deixa eu ir embora. Eu vou me cuidar, eu estou me cuidando, eu estou na parte de cima da minha casa, olha a inocência da pessoa. E eu quero ir embora. Ele pode ir embora, então. Não me deu nenhum remédio, porque era muito novo, tudo muito novo. Nem o médico sabia qual o protocolo correto a tomar. Então, ele falou, vai para casa e toma uma dipirona. Isso foi na quarta-feira, meu pulmão estava com 43% de acometimento, 48%. Isso na quarta. Quando foi na quinta, eu não estive bem, já estava falando com bastante dificuldade. Na quinta de madrugada, depois desse diagnóstico médico, meu marido falou, então eu vou separar, eu vou dormir no quarto, já estava dormindo todos os dias comigo, eu vou dormir no quarto dos meninos, tá bom. Aí fiquei dormindo na minha cama, sozinha, e aí de madrugada, na quinta para sexta, eu comecei a passar mal. Qual foi a minha postura? Orar, em primeiro lugar. Orar, porque eu estava sentindo muita agonia, muita dor no corpo. E aí eu encostei, sentei, eu não aguentava mais ficar deitada, sentei na minha cama, liguei o ventilador, eu detesto o ventilador. Eu liguei o ventilador bem no meu rosto, é porque eu estava doente mesmo. Liguei o ventilador bem no meu rosto, assim. Não tem ar-condicionado no quarto, então eu liguei assim e abri as janelas. As minhas portas do quarto são como aquelas da entrada ali. Então eu abri para entrar bastante vento, porque eu já não conseguia respirar. Isso na quinta de madrugada. Aí, quando amanheceu, aí o meu filho acordou, viu eu me movimentando, já tinha ido tomar banho. Aí meu filho falou, mãe, o que está acontecendo? Eu falei, a mamãe não está bem. Vou chamar o papai. Não, não vai acordar o papai. Ele tem que trabalhar amanhã, não vai acordar o papai. Quando amanhecer, nós vamos. Mãe, a senhora não está bem. Então eu vou ficar aqui acordado olhando para a senhora, o meu filho de 18. Filho, vai dormir, filho. Não, a senhora não está bem. E aí ele ficou ali me velando a noite toda, o resto da noite até chegar de manhã. Quando fui de manhã, fui para o hospital com meu esposo. Meu esposo não podia mais entrar, eu já não podia entrar mais no hospital. E aí eu cheguei e o médico disse, o seu pulmão, vamos fazer uma tomografia agora. O seu pulmão, fez a tomografia, o seu pulmão está com 93% de acometimento, de um dia para o outro. E aí você vai direto para a UTI. Tá bom, fui para a UTI. Nesse interim,
Eu fiquei, acho que 2 dias, mais ou menos. Eu não me lembro direito das datas, correlacionar os horários, porque depois vocês vão entender, eu vou explicar. E fui para a UTI. No dia que eu fui para a UTI, eu fiz um vídeo, eu não sei quem recebeu aqui, porque esse vídeo foi para o mundo todo, de que eu estava indo para a Cova dos Leões, e o leão não ia me comer, e eu estava indo para a fornalha, e o quarto homem estaria lá comigo. Falei, gente, não se preocupe, mas eu estou precisando de oração. Eu estou na UTI, eu já estava na UTI, não confiscaram ainda meu celular, mas vão me confiscar. E eu estava assim, calma, tranquila, porque eu sabia quem estava comigo. Eu sabia, irmãs, que o que Deus quisesse fazer, Ele faria. Daí, acho que no próximo dia já foram me entubar. Eu não me recordo mais nada daí. Eu só vou falar para vocês agora, até então, o que as pessoas me contaram, as enfermeiras, os médicos, e depois, quando efetivamente eu já tenho uma noção do que estava acontecendo. A minha médica diz, uma das médicas, que quando foi me entubar, quando eu saí de casa, eu entreguei a aliança para o meu marido. Eu tinha certeza do que o que Deus quisesse, Ele faria. Se Deus tivesse que me recolher, Ele iria me recolher, e eu estava em paz. Em meio à guerra, nós precisamos sentir paz. Não sabemos o que vai acontecer. Eu sei de uma coisa, que a vitória é minha. A vitória é nossa. O inimigo, ele não vai te consumir. Ah, Damaris, se você morresse, a vitória seria minha. A salvação da minha alma. E aí eu fui entubada, a médica diz que ela chorava e eu também. Ela chorava e eu falava para ela assim, doutora, se eu não voltar, diga para minha família, para o meu filho, para os meus filhos e para o meu marido, que eles me deram a melhor vida que eu podia ter. E ela chorava. E eu também, só que eu não me recordo. Quando eu acordei, foi uma das primeiras coisas que ela disse para mim, foi isso. E aí eu fiquei 21 dias com intubação. E eles queriam fazer uma traqueostomia. E essa médica, que eu não sabia até então, né, ela era cristã, também da Igreja Batista. E ela estava orando por mim e ela teve um embate com a equipe, uma das médicas que cuidava de mim. E ela disse, não vamos abrir a Damaris, vamos esperar mais um dia, porque eu acredito que ela vai ter uma resposta, ela vai acordar. Isso eram 20 dias. O protocolo para intubação, se tiver alguém aqui da saúde, pode me corrigir. São 7 dias. Devido ao Covid, ele aumentou para 14 dias. Porém, o meu quadro aumentou para 20 dias. Porém, o meu quadro estava tão ruim, né? Eles iriam fazer já a tráqueo. E aí, no outro dia, no 21º dia, eu abri o olho. Esse é o poder de Deus. Deus me livrou. Eu não precisei fazer a traqueostomia. Deus me livrou. E ela disse para mim depois, eu estava orando, minha mãe estava orando. E eu não sabia que tinha um exército inteiro orando por mim. Que Jesus levantou de tudo quanto é igreja, de tudo quanto é lugar. Da Inglaterra, da Itália, do Sul, do Nordeste, do Espírito Santo, de Vitória, dos Estados Unidos, de todos os lugares. Tinha gente orando por mim. Porque Deus cuida dos seus. Porque o Senhor, Ele cuida dos seus. Não que Deus, quem Ele está recolhendo, Ele não cuide. É porque a pessoa já estava preparada. Eu talvez não estivesse. Ou o Senhor tinha um propósito ainda para cumprir na minha vida. Mas tudo, a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. E Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. E na hora que Ele quiser, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei. E não se esqueça, o Senhor quer tirar as cinzas nessa tarde. E aí eu acordei, né? Depois, eu demorei 6 dias para entender onde eu estava. Demorei 6 dias para falar bom dia para alguém. Mas todos os dias eles iam lá no meu quarto, na UTI, e eles falavam, você é Damaris, o seu nome é esse, você tem 2 filhos, você tem um esposo. E eu com os olhos abertos, na inércia. Aí um dia, um pouco antes, eu estava em coma, a médica chamou meu marido, porque era o dia que ela ia falar que eu ia entrar em óbito. Mal sabia ela que eu ia estar aqui hoje, aleluia. E ela chamou meu esposo e falou para ele que o meu caso era gravíssimo e que eu não ia escapar por aquelas horas. Aí meu marido falou, eu posso orar por ela? Aí ela falou, pode. Ela não era cristã, mas qualquer coisa já ia valer ali, nem podia entrar ninguém por causa do Covid. E ela deixou meu marido entrar porque a situação era gravíssima. E aí meu marido ajoelhou, ele conta para mim, e orou ali por aqueles aparelhos, orou pelos médicos e clamou ali na beira do meu leito. E no outro dia eu comecei a ter melhoras.
Porque Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Glória a Deus. Você está na presença de um Deus que te ouve. Você pode chegar na tua casa e enfrentar problemas, mas Deus também te ouve lá. E Ele está te ouvindo. Aleluia. Como é bom. E aí, vou correr aqui. Eu estava... Quando eu acordei, aí a médica foi lá perguntar para ele, o que a Damares gosta de assistir? A gente precisa colocar algo para ela ouvir. Ele falou, a Damares não gosta de televisão. A Damares não assiste televisão. Aí ela falou, não tem um canal, nada. Não, a Damares não gosta. Aí ela falou, então... Aí ele falou, põe no canal de crentes. Tem que ser canal de crentes. Aí o Flávio falou, meu esposo, que ela deixou lá o tempo todo eu ouvindo na gospel, o tempo todo, para minha mente... voltar, porque a minha mente não tinha voltado, eu só ficava paralisada. Quando eu me lembro que eu voltei, aí começou para mim a luta. Eu voltei de cadeira de rodas, eu voltei usando fraldas, eu voltei sem força no corpo, eu não conseguia levantar a mão nem para pentear meu cabelo. Até então meu cabelo era bem comprido. As minhas amigas me conhecem, eu não tinha força para nada, para pegar um copo d'água, nada. E aí, era eu e o Senhor naquele leito. Eu sei que Ele estava lá, mas agora eu estava acordada. E eu comecei a orar, a clamar e falar, Senhor, o Senhor sabe por que eu estou aqui. Eu não estou entendendo nada. Parece que apagou o meu cérebro e voltou. Foi assim, como se tivesse piscado e aberto os olhos. Mas não foi bem assim, né? Foi um sofrimento, uma agonia. Foi gente descendo, gente subindo no monte, gente orando, gente clamando e eu dormindo. E aí, Jesus começou a mandar, eu falo que eu estava o pó da rabiola. Eu estava assim. Para quem me conhece, sabe que eu sou, né, agitada e tudo. E eu não tinha forças. A única coisa que funcionava bem em mim era a fala. Bem não, mais ou menos. Eu estava com muitas sondas ainda, né? Não estava entendendo direito o que tinha acontecido, só tinha estubado. E aí Deus começou, aí eu tirei uma sonda, mas todo mundo que entrava com aquela dificuldade, eu falava, eu estou viva porque Jesus me deixou viva, você sabia? As pessoas começaram a achar que eu era doida. E eu comecei ali, recobrir as forças, e eu continuei a falar do nome de Jesus naquele hospital. E aí Deus começou a mover, minhas forças começaram a voltar, né? Fui tirando as sondas gradativamente, fazendo a fisioterapia. E ali Deus começou a mandar as pessoas para o meu quarto, para ver quem era a pessoa que era um milagre naquele hospital. E o meu nome começou a espalhar no hospital. Então as pessoas, funcionários, porque ninguém podia se comunicar, né? Não podia ter visitas, nada. Foram, depois do coma, eu fiquei ainda algum tempo eu saí em junho, perto de junho. Então, ninguém podia ir me ver. Eu não via minha família, só com chamada de vídeo. A psicóloga ia lá e nós fazíamos chamada de vídeo, né? Mas eu não podia receber visitas. Então, os funcionários que iam lá, era quem? Jesus. E a outro funcionário? Jesus. Todo mundo ouvia de Jesus ali pela minha boca. E as pessoas iam para ver quem era o milagre. Porque já tinham morrido muitas pessoas no hospital. E eu tinha ficado viva. Então todo mundo ia ouvir por que eu estava viva. Por que eu era um milagre. Então, já que veio ouvir, eu vou falar. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Aleluia. Chegou um dia, já estou terminando, pastora. Chegou um dia, uma moça, que ela estava fora da presença do Senhor. Irmãs, foram muitas pessoas lá, muitas. E eu falava de Jesus. Fraca, fraca, fraca. Sem andar, mas falava de Jesus. Irmãs, foi muita humilhação. Mas em momento algum eu imaginava que o Senhor não estivesse comigo. Eu sentia o Espírito Santo ali na minha cama. Tinha dias que eu falava, Jesus, será que eu não vou andar mais? Com 45 anos eu vou ficar nessa cadeira de roda, 44. Será, Senhor, que eu vou ficar nessa cadeira? Pai, como que vai ser? Mas eu sei de uma coisa, eu vou falar que o Senhor é bom. Eu vou falar que o Senhor está comigo. E eu falava, às vezes antes de dormir, Senhor, dorme comigo aqui, cheia de coisa nos braços. Tiravam todos os dias sangue da aorta. Sofri demais e acordada.
Mas Jesus estava lá comigo. Se eu disser para as irmãs que algum dia eu me senti sozinha, eu vou mentir. Porque o Espírito Santo estava lá. Porque os anjos estavam lá. Às vezes eu ficava triste, óbvio. Porque é duro você estar numa cadeira de roda e vir um homem deste tamanho te dar banho. Limpar você. Como eu não conseguia descer da cama, então às vezes eu acordava toda urinada de madrugada, de fraldas, às vezes 2 fraldas, porque o meu sistema estava voltando e eu tinha que ficar esperando a enfermeira vir para trocar aquelas fraldas. E às vezes eu dizia, você pode me dar um banho? Eu adoro chuveiro, eu amo chuveiro. Você pode me dar um banho? Ela falava, agora não, tem que ser na hora do seu banho. Irmãs, é humilhante. E a hora do meu banho era 10 horas. Imagina, eu toda cheirosa, do jeito que eu sempre fui. Adoro me cuidar, adoro um chuveirinho. E Jesus falando, não, você vai ficar aí urinada. É o tempo. E é o tempo que Deus não vai fazer ninguém passar por você. É você que tem que passar. E aí você tem que estar o quê? Revestida de força do Espírito Santo. Para dizer, Espírito Santo, eu estou aqui. E o Senhor também. Então me dá graça. Porque eu vou passar. E aí, irmãs, eu fui melhorando. Aí chegou essa moça um dia. Ela estava fora dos caminhos do Senhor há algum tempo. E a gente conversando. E ela disse para mim, as minhas filhas, elas louvavam na igreja. Olha a responsabilidade de nós como mães. Mas as minhas filhas olham para mim e dizem assim, eu não volto, mãe, para a igreja porque a senhora não vai. Eu não vou para a igreja, mãe, porque a senhora não vai. Aí ela começou a contar a vida dela ali, trabalhando e contando a vida. E eu gosto muito de conversar. Mas ali o Espírito Santo estava movendo. E aí ela disse, eu não tenho força. Ela contou para mim algumas coisas da vida dela, o que tinha acontecido. Ela falou, eu não tenho força. Toda vez que eu levanto, eu caio. Eu peco. E aí eu não tenho força. Também por causa das lutas. As minhas lutas são muito grandes. Você não imagina. Ela dizendo para mim, eu ali deitada. Só ouvindo e intercedendo. Ah, papai, é hoje. É hoje, Jesus. Eu ali, só na brecha. Aí a hora que ela falou para mim, eu tenho muitos problemas. E é por isso que eu não fico firme. O Espírito Santo falou, é agora. Abre a tua boca. Aí, irmãs. Eu falei para ela, tem certeza que você tem muitos problemas? Olha para mim. Olha aqui como eu estou nessa cama. E aí o Espírito Santo foi ministrando na vida daquela moça. E ela entrou em lágrimas. E eu falando ali, só o pó da rabiola. E aí o Senhor me encheu de força, deitada. Mas Deus trabalhando. Porque Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E se Ele quer te usar assim, do jeito que você está, não tem problema. É assim mesmo, aleluia, que Jesus vai te usar. E aí, eu disse para ela, e você acha que eu vou largar isso? Meu Deus, não vou largar. Não vou largar. E aí, Deus moveu naquele quarto de uma forma sobrenatural. Que eu comecei a falar língua estranha e a mulher chorando. Falei, eita, pai, é hoje que o diretor vem aqui me expulsar. Fora daqui. E eu falei, o Senhor se compromete. E ali eu orando, deitada, e a mulher chorando. E teve um concerto para a glória de Deus naquele lugar. E fora os outros que ouviram de Jesus e que saíram dali com o coração cheio das labaredas do céu. Porque não sou eu sou pequena, mas o meu Deus é grande. E Ele faz. Para finalizar, a última coisa. Uma médica da equipe que não era cristã. Essa foi o meu maior presente. Ela chegou no meu quarto o dia que eu estava indo embora. E ela falou, eu vim aqui para te ver em pé. Ninguém tinha me visto em pé ainda. E aí ela disse para mim, eu vim aqui para te ver em pé. Aí ela falou, mas eu vim aqui não foi para te consultar hoje. A minha nefrologista. Eu vim aqui para te fazer um pedido. Tem 2 pacientes, o nome delas é esse, elas estão na UTI, no estado grave, não quanto ao teu, mas estão em estado grave. E eu quero que você ore, porque você tem uma conexão, ela não entende, né? Uma conexão com lá em cima, e eu quero que você ore. Falei, amém, eu vou orar. E para a glória de Deus, essas 2 moças estão vivas na casa delas. Para a glória do Senhor, porque Deus fez um milagre. Deus fez muitos milagres. Então, se você está passando por luta, saiba, Deus é Deus de milagre. Aí depois foi o processo do cabelo. Agora eu vou pedir para a pastora se eu posso colocar a igreja em pé, por favor. Aí foi o processo do cabelo, que nós vamos orar. Pode orar, pastora? Amém.
Porque, a glória a Deus, as cinzas hoje vão sair. Tem cinza aí no coração, elas vão sair. Porque Deus está aqui neste lugar. E é um Deus que tem brasa para o teu coração. É Deus que tem estratégia. Você não vai ficar ouvindo Satanás, não. Porque ele quer te diminuir, ele quer te paralisar. Ele quer, mas você é Abigail, aleluia. Você tem dotes que você vai usar para interceder em favor de alguém. Ah, mas eu tô só o pó, mais do que eu fiquei? Não, você não tá. Você tá bem, você tá linda, ó, você tá cheia de vida. Você pode interceder por alguém. Você pode interceder por essa irmã que está ao seu lado. Você pode interceder por alguém que está lá na sua casa. Você pode interceder por alguém que é da sua vizinhança. E Deus vai fazer porque Ele é Deus ainda. E continuará sendo. Quando eu estava me recuperando na minha casa, já estava andando, eu tive alta da fisioterapia 3 meses antes, 1 mês antes do previsto. Eu fiquei 3 meses fazendo fisioterapia, porque eu não conseguia ficar em pé, nem no banheiro para tomar banho, mas já estava na minha casa, glória a Deus. E aí meus cabelos, de repente, começaram a cair, do nada. Os médicos não sabem ao certo se é por causa do Covid, devido o vírus ser tão agressivo, porque enquanto eu estava lá também, você pode chegar no hospital e perguntar do meu nome, que as pessoas sabem. Em todos os andares meu nome correu, porque Deus foi ali exaltado através da minha vida. E aí eu achava que eu já estava bem, né, me recuperando. E aí meus cabelos começaram a cair. Mas caía que o dia que eu fui no dermatologista, eu consegui uma consulta com urgência, eu levei uma sacolinha. Meu cabelo era bem comprido, né, Bel? Compridão, né, irmã Vera? E aí ele disse, a gente não sabe, porque o Covid ele pode trazer uma amputação em membros, né? Eu tive bolhas no meu corpo, olha, eu não sei se vocês vão ver, mas eu fiquei com muitas manchas. São grandes, grandes, no corpo todo, aqui nas costas, em toda parte. Minha boca entrou em necrose, por isso que eu fiquei com essa marca, não tinha. E eu disse pro meu marido logo que eu voltei, amor, o que eu vou fazer com essas manchas? Que a minha preocupação era ele, né? Ele falou, amor, quem vai para a guerra fica com marcas. Não se preocupa com isso. Aí eu cheguei no médico no dia que meu cabelo caiu. E aí ele disse, Damares, você precisa entender de que você foi para uma guerra. E aí, na guerra nós somos alvejados. Às vezes, as balas não pegam, mas às vezes pegam. E ficam chumbinhos no corpo. E você tem, mas o importante é que você está vivo. Eu falei, é mesmo, doutor? Ele falou, você vai ficar careca, não posso dizer que não. E eu fiquei. E aí eu tive que ir de novo. Falar, Senhor, me socorre, porque eu nunca fiquei careca, Deus. O Senhor sabe que mulher ama o cabelo. E para a minha família ser negra, o cabelo de todo mundo é tuim, tuim, tuim. O meu foi o que sarou, salvou dos tuim. Vocês acham? E justo o cabelo é porque assim, a gente é vaidoso, mas não pode ser muito. Eu nunca idolatrei meu cabelo, Jesus sabe. Mas Ele quis. Eu vou fazer o quê? Falar, vou abandonar meu Deus? Não, careca ou com cabelo, eu vou te adorar, Senhor. Porque é a esperança para mim. E aí o diabo começou a me afrontar. E aí o diabo, ele é insistente, viu? Ele é mentiroso, mas ele é insistente. Aí quando foi um dia, eu debrucei na minha cama, porque lá é o lugarzinho que eu oro. E falei, Senhor, com cabelo ou sem cabelo, eu vou te adorar. Eu não vou ficar prostrada por causa de cabelo. Comprei uma peruca de cabelo natural, mas nem uso mais. Um dia saindo correndo para ir para o culto, falei, Samuel, o cabelo da mãe tá bom. Samuel, e a peruca? O Samuel falou, mãe, prefiro a senhora sem. É a senhora mesmo. Falei, arranquei, falei, não uso mais. Sou eu. Cabelo curto ou comprido, sou eu. E aí eu disse, Senhor, eu vou te adorar. Eu precisava ser cheia de força. Ainda bem que em todos esses estágios, meu coração não teve espaço para cinza. Meu coração tinha espaço e tem até hoje. Às vezes eu fico tristinha, como você. Mas o meu coração está cheio do fogo. Se você veio nessa tarde com o coração cheio de cinza e você mesmo não aguenta mais, porque você fala, eu vou e volto e paro no mesmo lugar. Eu vou e volto e paro no mesmo lugar. E o Senhor disse para mim, enquanto eu orava para vir ministrar essa palavra, que teriam mulheres aqui que estavam com o coração cheio de cinza. E Deus quer tirar a cinza e colocar no seu coração fogo. Fogo do altar.
fogo da transformação, fogo da força, fogo do vigor, fogo, cura, estratégia como Abigail, vem pra frente porque o Senhor tem um concerto com você nesse altar, é no altar que o Senhor te quer, é no altar, vem pra frente como você estiver, com força, sem força, arrastando, Deus tem hoje, aleluia, tem restauração para a sua vida, como o Senhor restaurou a minha vida. Não deixe o seu coração nessa hora te enganar, não deixe, vem porque o Senhor Jesus está aqui, e o Senhor quer fazer um concerto e tirar a cinza. Você tem chorado, e o diabo tem dito para você as más notícias, como Abigail, e o Senhor está dizendo, eu estou te dando estratégia, não tem nada acabado, eu te dou a estratégia,